Olá, meus amores, o que eu trago hoje para vocês é essa pintura desse ursinho marinheiro, certo? Feito em uma fralda de tecido. Pretendo pintar as 5 fraldas, certo? Para compor o jogo com esse mesmo motivo. Agora sigam aí com o passo a passo, mas não deixe de dar uma curtida nesse vídeo e também se inscrever no meu canal. A primeira coisa que eu faço é passar o desenho, certo? Por uma folha de papel A4, pode ser qualquer tipo de papel, desde que você tenha o risco, certo, gente? A altura aqui desse risco, ele tem 18 centímetros, certo? Só para você ter uma noção de tamanho. Vou usar aqui, ó, a fralda pinte e borde, porque se você observar, ó, ela tem uma faixa, certo? Para pintura. Aqui, ó, a gente coloca a fralda por cima. Eu coloco bem no meio aqui da fralda, certo? E coloco o desenho aqui, ó, nessa faixa. Observa que passou só um pouquinho, tá? Mas não tem problema. Aqui, se você já quiser pintar aqui por cima, você pode, certo? Se não, você pode riscar diretamente na fralda para você não ter dificuldade na hora de pintar. Gosto sempre de usar esse lápis aqui, ó, que é o 2B, certo? Que ele é muito bom na hora de fazer o risco. E vou cobrir todo esse risco. Após feito aqui, ó, todo o risco, a gente tira o papel de baixo, certo? Gente, na tábua, certo? Se você observar, ó, o tecido ele tá bem esticadinho, certo? Olha, e ele tem dificuldade aqui na hora da gente levantar, porque na tábua eu passei essa cola permanente da Acrylex, certo? Ela é tipo um adesivo, a gente passa bem pouquinho mesmo, espalha bem, não pode deixar acumulado, deixa dar uma secadinha, aí depois você pode colocar o tecido. E dá pra você usar várias vezes, certo? Na tábua, não precisa você passar toda vez que você for pintar. Gente, os pincéis que eu uso, ó, geralmente são o número 10, 8, 6, o 0 e o 00, certo? E o faça bolinhas. Mas se você não tiver esse faça bolinhas, você pode usar a ponta mesmo do pincel. As tintas, gente, eu vou dizendo de acordo que eu for pintando, eu vou falando o nome das tintas, certo? Só que na descrição do vídeo eu também vou deixar descrito o nome de cada uma. Eu começo primeiramente fazendo uma base aqui embaixo, certo? E uma sombra em volta de todo o ursinho. Só que para poder fazer a sombra, para que a tinta espalhe bem, eu vou usar primeiramente o incolor. Aqui eu estou usando o pincel número 10, certo? E vou passar em volta de todo esse desenho. Aqui não tem problema, ó, se o incolor entrar no risco, porque ele é incolor, ele não vai atrapalhar na sua pintura, certo? Aqui em distância aqui do risco, ó, eu passo aproximadamente uns 2 centímetros, certo? Aqui na parte de baixo, ó, eu passo aqui, ó, mais distante, coloco mais distante um pouco, certo? Do desenho aqui nas laterais. Com o azul hortênsia, eu vou fazer essa sombra aqui por trás do ursinho. Eu coloco, gente, pouca tinta no pincel, certo? Ó, ainda tiro o excesso. Posso passar aqui dos dois lados e vou fazendo aqui, ó, em volta de todo um contorno. Passo e venho fazendo movimentos circulares, certo? Afastando, ó, essa tinta do risco, certo? Observa que próximo ao risco a tinta fica mais concentrada e vai, ó, se ficando mais pouco, de acordo, vai se afastando do risco. Nessas partezinhas mais profundas, a gente pode carregar mais de tinta, não tem problema.
E aqui, gente, quanto mais movimento você faz com o pincel, mais essa tinta vai se espalhar. Depois de feito a sombra, eu vou fazer uma base aqui com verde folha. Aqui, ó, na parte de cima, ó, eu coloco a tinta pro lado da parte de cima aqui, ó, certo? Porque eu quero fazer um contorno mesmo, ou seja, um risquinho, ó, pra ficar separado aqui a partezinha de cima, certo? Da parte de baixo. Aqui pra parte de baixo, ó, eu coloco a tinta também, ó, pro lado do risco. E faço do mesmo jeito. Depois que eu passo, ó, eu venho misturando, aliás, espalhando essa tinta no tecido. Gente, agora, eu esqueci de falar, eu tô usando o pincel número 8. Para pintar o corpo do ursinho, eu vou usar primeiramente o amarelo pele. Então, eu posso cobrir, ó, toda essa partezinha do corpo usando o amarelo pele. Gente, na hora de você pintar, você pode deixar o pincel em pé, certo? Eu tô deitando para que você veja o que eu estou fazendo. E mais, não vamos deixar a tinta acumulada aqui no risco, certo? Porque depois você vai vir fazendo um contorno, uma sombra, e isso vai lhe atrapalhar. Então, ó, e também você deve passar a preencher todos esses espaçozinhos do tecido com a tinta. Não vamos deixar falhado não, porque depois o resultado não sai legal. A gente pode fazer por parte, certo? Porque dependendo da temperatura, a tinta ela pode secar rápido. Ok, eu já pintei aqui as mãozinhas, certo? E a partezinha aqui do corpo com as perninhas. Para fazer a sombra, eu vou usar cor caramelo. Ainda continuo usando o pincel número 8. Aqui na hora de fazer a sombra, eu vou colocar a tinta só de um lado do pincel, certo? Posso até tirar o excesso e coloco o lado da tinta para o lado do risco, certo? Que esse é o contorno que eu quero fazer. E geralmente, por exemplo, as partes que tá por baixo, que são as sombras, né? Ó, observa que aqui a perninha está por debaixo do braço. Então, ó, a tinta eu coloco pro lado do risquinho da mão. Do mesmo jeito, ó, aqui, ó, a perninha está por debaixo do pé. Então, eu vou colocar a tinta pro lado do pezinho. E quando a gente coloca, observa que ela já vai fazendo um contorno e pro lado de dentro já vai deixando uma sombra. Coloco aqui, ó, do lado da mãozinha, ó, por trás da blusa. Aqui, ó, a mãozinha também, ó, que tá por detrás do pé. Os dedinhos.
Ok, depois que a gente faz ó, os contornos, a gente tira o excesso de tinta do pincel, certo? Limpa, não precisa lavar, só limpa o pincel mesmo. E aqui a gente vem misturando essa tinta na outra, ó, certo? Puxando aqui para dentro da pintura mesmo. Aí, se houver necessidade, você pode colocar mais um pouquinho de sombra, não tem problema. Ok, feito essa sombra, a gente vai agora para a parte dos pezinhos. Vamos cobrir todo ele de amarelo pele. Coberto todos eles, ó, colocamos novamente o caramelo no lado do pincel, só de um lado do pincel, tiro o excesso e vou fazer um contorno nesse risco de fora, certo? Aqui eu venho só fazendo um contornozinho bem fininho mesmo. Ó, observa que eu tô colocando a tinta para fora do risco aqui, para fora da pintura. Aqui, ó, nessa partezinha de dentro, certo? Ó, vou colocar o risco novamente, ó, para fora desse círculozinho aqui de dentro. Porque eu quero fazer o contorno para dentro do círculo. Observa como eu coloco a tinta só de um lado do pincel, certo? E que eu coloco essa tinta pro lado do risco. Observa que a parte de dentro ele já vai deixando um esfumaçado, ó. Já vai fazendo uma sombra. E assim você faz do mesmo jeito do outro lado. Agora, eu mudei para o pincel número 6, certo? Porque os espaçozinhos aqui são menores. E vou pintar a blusa dele de branco. Já pintei, ó, toda a camisa dele de branco e o chapéuzinho também. Agora eu vou usar o azul inverno pra gente fazer uma sombra. Aqui, gente, eu coloco mesmo bem pouquinha tinta no pincel, certo? Ó, só um pouquinho e também só de um lado do pincel, ou seja, é a mesma forma que a gente fez anteriormente. E vamos fazer, ó, essas sombras. Observa que a blusa, ó, está por debaixo aqui da partezinha do barco, do outro lado também. Aqui, ó, nessas partezinhas aqui, aqui por debaixo aqui da cabecinha, certo? Aqui, ó, por detrás do barquinho também. Observa aqui, ó, que ela tá por debaixo da mão, debaixo do barquinho, debaixo da outra mão. Aqui nessa parte aqui de baixo a gente não precisa colocar porque ela tá por cima da barriguinha do urso, certo? Aqui, ó, no chapéuzinho do mesmo jeito. Observa que a partezinha aqui de trás, ó, está por trás dessa parte aqui que tá aqui na frente. Ok, passei a tinta, tiro o excesso de tinta do pincel e venho misturando essa tinta.
Aqui na partezinha do chapéu ainda, na partezinha da frente, eu vou fazer aqui só uma sombrazinha aqui nas laterais, ó. De um lado e de outro, aqui próximo à cabeça. E aí, mistura-se bem com o branco. Vamos preencher toda a cabeça com o amarelo pele novamente. Aqui você pode preencher tudo. Você vai deixar só os olhinhos sem pintar e essa partezinha aqui do nariz. O resto você pode preencher tudo. Quando a gente vai pintar, observa que eu tô cobrindo o risco do lápis. Faço mesmo bem em cima, ó, cobrindo ele. Ok, agora volto com o caramelo novamente, certo? Ó, fazendo a mesma coisa que a gente fez nessas outras partes aqui. Então, observa aqui na parte de cima aqui da cabecinha, ó, que tá fazendo sombra com o chapéu, eu vou colocar aqui, ó, um pouco nessa parte de cima da orelha. Do outro lado também. A partezinha aqui de dentro da orelha, ó, eu coloco a tinta pro lado de fora do risco. Então, ó, quando faz o contorno, a parte de dentro, ó, já fica sombreada, certo? Vou colocar também um pouquinho aqui nessa partezinha de baixo aqui da orelha, de um lado e do outro. Na parte aqui próximo dos olhos, aqui ó, na partezinha de cima, eu vou fazer uma sombrazinha de um lado, uma sombrazinha do outro. Aqui também, ó, próximo ao nariz, aqui nessa partezinha de baixo, aqui da boca, também a gente faz um ensombreado. Mas observa, ó, que tá muito marcado. Então, o que que eu venho fazendo? Eu venho misturando essa tinta para não ficar esse marcado aqui muito exagerado. Vamos pintar agora o barquinho. Essa partezinha aqui de cima, eu vou preencher ela toda de branco. Pego um pouquinho só de azul inverno. Vou fazer uma sombrazinha aqui, ó, nessa partezinha de cima. E aqui, ó, nessa lateral, próximo ao rosto. Tiro o excesso de tinta e misturo bem. A parte de baixo aqui do barquinho, eu vou preencher ela todo com azul turquesa. Cobri todo ele. Agora com o azul marinho, a gente vai fazer uma sombra. Observa que essa partezinha aqui de cima, ela tá por dentro do barco. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma sombra aqui nessa partezinha de baixo, certo? Aqui, ó, na parte de baixo do barco também, ó, eu vou fazer uma sombra aqui por detrás das mãos. Colocamos a tinta, tiramos o excesso e vem misturando essa tinta.
que é para ficar marcado mesmo, ó, só na sombra. Agora, com o branco, vou colocar só um pouquinho de branco, certo? Só um pouquinho mesmo. Tiro ainda o excesso e vou fazer uma luz aqui, ó, nessa partezinha de cima. E aqui, ó, nessa outra partezinha aqui de baixo. Agora, com o vermelho fogo, vou pintar essa partezinha de cima. Pode ser qualquer vermelho, tá? Tô usando aqui agora, gente, o pincel número 0, porque como o espaço é pequeno, então para não correr o risco de estragar sua pintura, você pode usar um pincelzinho menor. Para pintar o olhinho, observa que ele tá em 3 camadazinhas, certo? A primeira camada, eu vou pintar ela de branco. Tô usando aqui, ó, o pincel 00, tá, gente? Ou pode ser o 0 também. Aí, ó, pintei a primeira camadinha de branco. Eu vou puxar ela, ó, pra dentro dessa segunda camada. Na hora de pintar, ó, geralmente os olhinhos você pode pintar os dois ao mesmo tempo, certo? Para que um não fique diferente do outro, que daí você já vai fazendo, seguindo o mesmo traço da pintura. Na hora de puxar aqui para a segunda camada, você não precisa colocar mais tinta, certo? Pode ficar mesmo ralozinho aqui na segunda camada, não tem problema. Limpa o pincel. Agora, ó, vou pegar o marrom, a cor marrom, certo? E vamos pintar aqui, ó, essa segunda camada, certo? Só que a partezinha, ó, mais do contorno da terceira camada eu faço e vou aqui, ó, puxando em direção à nossa primeira camada. Aí faço o contornozinho. Certo? Observe que ficou umas partezinhas falhadas. Limpo o pincel e venho misturando, ó, esse branco aqui com o marrom, certo? Que é para ficar mesmo essa partezinha mais clara. Faço do mesmo jeito do outro lado. Pego agora a cor preta e vou preencher, ó, essa nossa última camadinha aqui. Limpo o pincel e aqui ainda com a cor preta eu vou colocar só um pouquinho de tinta na ponta do pincel, certo? Não preciso carregar ele muito de tinta. E vou fazer um contorno em volta de todo esse olhinho. Só que aqui, ó, para que esse risco saia bem fininho, depende da quantidade de tinta que você coloca na ponta do pincel. Aqui não precisa de pressa. Ok, agora eu vou fazer os cílios. Eu nunca faço reto, certo? Eu faço uma voltinha assim, coloco pouca tinta no pincel e, ó, coloco aqui no olhinho e faço uma voltinha assim, puxando pra cima. Eu coloco e puxo assim pra cima, ó, fazendo uma voltinha.
Uns 4 cíliozinhos já é suficiente. E faço do outro lado, ó, só que da forma oposta, ó, todos giradinhos. Ok. A parte do narizinho aqui eu não vou pintar de preto, certo? Eu já vou usar aqui terra queimada. Preencho, ó, todo ele com terra queimada. Vou pegar um pouquinho do branco, ó, na ponta do pincel e vou fazer um risquinho assim, ó. Aqui na parte de dentro do olhinho, eu posso pegar o faça bolinhas ou a ponta do pincel. Aqui, essa ponta do pincel aqui é muito grossa, certo? Pode ser o pincelzinho mesmo, ou a ponta ou faça bolinhas na ponta mais fininha, certo? Que aqui no caso a nossa ponta é número 1. Coloco na cor branca, vou colocar aqui, ó, dentro da partezinha preta, certo? Do olho. Aqui, ó, na parte de baixo, certo? E faço uma bolinha menor aqui nessa partezinha marrom, onde separa aqui, ó, o preto do com o marrom. Eu faço uma bolinha menor. Do mesmo jeito, ó, faço uma bolinha na parte de baixo e na partezinha de cima, onde separa o preto com o branco. Aliás, o preto com o marrom. Gente, para contornar a parte aqui do ursinho, eu vou usar o terra queimada para contornar todo ele. Mas se você tiver a cor rústica, também você pode usar, certo? Ou jacarandá, tanto faz. Coloco a tinta no pincel, certo? Vamos terminar aqui essa partezinha de dentro, ó, com a partezinha aqui do nariz com a boca e vou fazendo esse risquinho. Observa que esses risquinhos não precisam ser grossos, tá, gente? É um risquinho mesmo bem fininho. E aí, como eu falei, esse risquinho, ele depende da quantidade de tinta que você coloca no pincel. Quanto mais tinta você carregar no pincel, mais grosso será esse risco. E na hora a mão também, você não pode pesar muito a mão, porque senão o pincel também vai fazer com que o risco saia largo. Aqui na hora de fazer o contorno, eu não vou fazer o risquinho certinho, eu vou fazer o quê? Tipo pelinhos, certo? Ó, coloco e risco, ó, coloco e puxo pra fora, ó. Aqui na partezinha da orelha eu faço uns pelinhos. Ó, observa que eu tô, ó, riscando como se fosse fazendo pelinhos aqui mesmo, certo? E sempre puxo, ó, de dentro pra fora. Aqui debaixo do chapeuzinho, ó, vou puxar uns pelozinhos saindo debaixo do chapéu.
Ok, a parte do corpinho já está pronta. Agora o contorno aqui do chapeuzinho, do restante do barco, certo? E aqui da blusa dele, eu vou fazer com o azul marinho, certo? Então aqui, agora aqui o risquinho é o risquinho mesmo seguindo. Aqui eu, na parte da camisa, eu vou fazer um risquinho aqui, certo? Só um detalhezinho. Agora como faço a bolinhas, certo? Ó, com a ponta número 5 e aqui pode ser feito também com a ponta do pincel, porque aqui as bolinhas são maiores, ó. Coloco na tinta e vou fazer uns detalhezinhos aqui. Agora com verde musgo eu vou fazer uns capinzinhos aqui. Vou pegar o pincel, ó, número 0, coloco aqui, ó, na base do verde e puxo. Ok, ó, já terminamos a pintura. Aqui agora a gente só tira, certo? De cima da tábua e colocamos para secar. Ok, a pintura já está, ó, totalmente seca, certo, gente? Espero que vocês tenham gostado e que não saia desse vídeo sem dar uma curtida nele, tá? E também se inscrever no meu canal. Em um outro vídeo, gente, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para colocar uma barra aqui na fralda, certo? E um abraço a cada um de vocês.